Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 28 de julho, e nesse momento nós vamos iniciar o nosso estudo da obra Qualidade na Prática Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo, lembrando que o projeto Manuel Filomeno de Miranda foi criado no mês de maio de 1990, para dar apoio e treinamento aos integrantes da área mediúnica dos centros espíritas, através de seminários, cursos, encontros, painéis e palestras. A equipe é composta de José Ferraz, Nilo Calazans e João Neves. Não sabemos se ainda é essa equipe, se algum companheiro desencarnou, mas essa foi a equipe que se formou para a formação do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Então, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo, rogando a Deus, rogando a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, nos ampare, que cada um de nós possamos seguir a nossa caminhada, fazendo o nosso trabalho, com toda a dedicação, Senhor, a essa doutrina e buscando a nossa renovação moral. Permita-nos, Senhor, dar por iniciado o nosso estudo e que pedimos também aos amigos espirituais que nos intuam para que nós possamos ter mais facilidade de compreensão desses temas tão importantes para todos nós. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos iniciar hoje o estudo da questão 25 do livro, eu já mostrei, mas vamos lá de novo, Qualidade na Prática Mediúnica, projeto Manuel Filomeno de Miranda. E nós sempre falamos aqui, né, que nós fazemos esse estudo, mas nós trazemos os textos, porque esse estudo é feito assim, as perguntas são a equipe que faz, e a resposta está nas obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco, pelos amigos espirituais que vão trazendo, né, essa resposta para nós. Então, muitas vezes eu vou abrir o PDF para ampliar um pouquinho mais o texto que eles apresentam para a gente, tá? Então, nós vamos começar aqui na questão 25. E a equipe faz a seguinte pergunta: qual o modo de concentração a ser praticado pelos participantes de reunião mediúnica? Então, olha a pergunta como é interessante. Qual o modo de concentração, né? Qual o modo de concentração a ser praticado pelos participantes de reunião mediúnica? E a resposta está no livro, quem quiser, tem aqui mesmo, né? O Intercâmbio Mediúnico, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito João Cleofas, capítulo 19. E eu vou compartilhar aqui o texto com vocês. Está aqui escrito, ó. Eu acho que todos já estão vendo, né? Concentração e intercâmbio mediúnico. E o João Cleofas diz assim, que o livro é o Intercâmbio Mediúnico, né? Algumas correntes espiritualistas recomendam a necessidade da concentração como sendo um veículo para o autoaniquilamento da personalidade, por meio de cujo mistério o espírito logra atingir o êxtase. Asseveram que esta busca interior consegue a plenitude, que liberta a individualidade eterna das amarras tirânicas das múltiplas personalidades decorrentes das reencarnações passadas. Aprendemos, no entanto, com Jesus, que o trabalho executado com vistas exclusivamente para o êxito do trabalhador pode significar-lhe a morte temporária da possibilidade redentora. Não obstante respeitáveis os conceitos que preconizam a evolução individual,
somos chamados pelo sublime Galileu, que é Jesus, a proceder de maneira que os nossos irmãos da retaguarda avancem conosco. Porque aí que está o detalhe, né? Eu quero avançar, eu quero evoluir. Mas o bom mesmo é avançar, levando conosco os nossos irmãos, que às vezes estão num degrau abaixo do degrau onde nós nos encontramos, né? Custando-nos embora sacrifícios que, sem embargo, o são também daqueles instrutores que seguem à nossa frente, estagiam esperando por nós. Porque às vezes a pessoa diz assim, ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer esse trabalho. Ai, mas esse pessoal, para quem eu dou aula, para quem eu faço, é tão complicado isso, aquilo outro, né? Aí a pessoa reclama. Mas a pessoa esquece que aquele que está à nossa frente também está nos levando. Então, ele tem o direito também das mesmas queixas. Não é? E o trabalho que nós podemos dizer que os outros nos dão, nós damos para eles. Não é? Nós damos para eles. Em nosso ministério de intercâmbio, com os sofredores desencarnados, nas salutares reuniões de esclarecimento espiritual, a nossa concentração não deve objetivar uma realização estática, inoperante, da qual se pudesse fruir o entorpecimento da consciência, sem o resultado ativo do socorro generalizado aos que respiram conosco a psicosfera ambiente. Calcada nas lições evangélicas, quer dizer, baseada nas lições evangélicas, a tarefa de enfermagem espiritual deve ser ativa na realização do bem operante. É bem de acordo com o que nós estudamos na aula anterior, não é? No texto da Joana. Por isso, objetivemos o labor que tem mira atender aos que padecem ambos os planos da vida. Então, o nosso trabalho tem que ser sempre buscando auxiliar tanto aos encarnados como aos desencarnados. Por exemplo, nós estamos fazendo esse estudo aqui, né? Estamos trazendo texto, discutindo, um companheiro fala uma coisa, ao final do estudo, outro fala outra, pode falar também durante o estudo, não tem problema. Tudo isso serve também como material de esclarecimento para os nossos irmãos desencarnados, que também estão aqui participando dos estudos conosco. Então, não é só em benefício de nós encarnados, mas também dos desencarnados, né? Por isso ela diz, ele diz, objetivamos o labor que tem em ir atender aos que padecem em ambos os planos da vida. Os liberados da injunção carnal pela morte, que são os desencarnados, e os emboscados. Olha o termo aqui que ela usa. E os emboscados, né, do corpo através da reencarnação. Uma pessoa emboscada é aquela que não tem como fugir, né? É aquela que está ali no cantinho, ele me achou, ele me emboscou aqui, né? Não tem como fugir. Concentração dinâmica. Eis o ministério a que nos devemos afervorar. Ensejando pelo pensamento edificado aos irmãos, que são comensais do nosso mundo mental, né? Aqueles que partilham do mesmo mundo mental que nós, momentaneamente, a oportunidade de experimentar lenitivo e esperança. Concedamos aos perturbadores e perturbados o plasma, alimento mediante o qual se libertem das teias infelizes que os fixam aos propósitos inferiores e que se comprazem por ignorância ou desequilíbrio. O intercâmbio mediúnico é sublime concessão da divindade, tá? O intercâmbio mediúnico é sublime concessão da divindade aos que ainda se aferram às ideoplastias desditosas e ao magnetismo da carne, de que não se consegue libertar, produzindo-lhe choques, o choque anímico de vária procedência no instante da psicofonia atormentada do intercâmbio refrigerador. Porque muitos companheiros
desencarnam, levando muito dessas energias materiais que deveriam ter ficado junto com o duplo etérico, ao corpo, que é aquela camada mais grosseira do perispírito. E eles levam com eles essas coisas, essas sensações materiais. E quando chega no plano espiritual, aquilo é muito incômodo, aquilo atrapalha o processo evolutivo. Então, quando o companheiro vem para a reunião mediúnica, entra em contato com o médium encarnado, ele entra em contato com a energia animalizada do médium. E aí ele toma aquele choque, é um choque mesmo, tá? Por isso é chamado choque anímico, porque anímico são as energias do corpo orgânico, né? Então ele entra em contato, ele toma como um choque. E quando ele toma esse choque, um pouco daquela energia que ele levou, que não deveria ter levado com ele, energia materializada, ela se dissolve. Ela se dissolve. E traz um alívio para o espírito. Um alívio. Dependendo do espírito, ele precisa, às vezes, de vários choques anímicos. Inclusive, naquele livro, Reuniões Mediúnicas, do projeto Manuel Filomeno Miranda, eu deveria até, vou pegar esse texto, onde ele fala sobre o choque anímico. Nesse livro tem um texto maravilhoso da equipe do projeto, e fala sobre o choque anímico, como ele acontece, tá? Então, é o que ele falou aqui, ó, produzindo-lhe choques de vária procedência, no instante da psicofonia atormentada, quando ele está dando intercâmbio, ou de intercâmbio refrigerador. Assim, elevemo-nos em pensamento, fixando-nos no Cristo de Deus, simultaneamente abrindo os nossos braços aos sofredores do caminho, sofredores que somos quase todos nós, em considerando a transcendência da misericórdia divina, de modo a ajudá-los na recuperação da paz de que todos necessitamos. Então, essa foi a resposta à pergunta, né, que foi feita aqui. Qual o modo de concentração a ser praticado pelos participantes da reunião mediúnica? Esse texto está lá no livro Intercâmbio Mediúnico, capítulo 19, né? Agora nós vamos para a pergunta 26, que vai tratar da evolução. Deixa eu fechar aqui. Da evolução. Constitui-se indício de evolução espiritual a presença da mediunidade ostensiva? Não é sintomática de evolução. Quem tiver alguma dúvida, é só abrir o livro Emmanuel, que tem esse título, o livro Emmanuel, aquele livro que a gente estuda todas as quartas-feiras, às 19h50, no capítulo 11, onde está lá, mensagem aos médiuns. Se eu não me engano, no item 11.2, Emmanuel diz, quem são os médiuns da sua generalidade? São espíritos falidos. Espíritos que faliram desastradamente, assim que diz Emmanuel, nas suas vidas passadas. Então, a pergunta, constitui-se indício de evolução espiritual a presença da mediunidade ostensiva? Claro que não. Ele fala que não é sintomática de evolução. Às vezes, constituindo-se carreiro de aflições purgadoras. É a tal da mediunidade provacional e não missionária, que se apresentam com a finalidade específica de convidar a criatura ao reajuste. Deixa eu só aqui, peraí que eu. Ao reajuste, né, moral perante os códigos das soberanas leis de Deus. Você estava me vendo agora um pouquinho antes, aí na tela? Você não reparou se eu estava aparecendo? É porque aqui a minha tela ficou azul. Ah, não, mas você está vendo aqui, você não está. Eu queria saber se você estava me vendo, né? Então, tudo bem. É porque antes estava o texto.
Aí eu saí do texto, Aí talvez ficou azulzinho temporariamente e você agora voltou com a aí imagem. ficou azul, não ficou logo. Foi uns 2 minutinhos. Né? Então, isso daqui não é sintomática de evolução, às vezes constituindo-se carreira de aflições purgadoras que se apresentam com a finalidade específica de convidar a criatura ao reajuste moral perante os códigos das soberanas leis de Deus. Aí é Joana que está dizendo, né? Quando a consciência lhe identifica a finalidade superior e resolve-se por incorporá-la ao seu cotidiano, esplendem-se possibilidades imensas de realização e crescimento suspeito. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Quando a consciência, a nossa consciência, lhe identifica a finalidade superior da mediunidade, e resolve-se por incorporá-la ao seu cotidiano, esplende-se possibilidades imensas de realização e crescimento insuspeitados. Então, não importa que tipo de mediunidade você tenha. Como nós sabemos que somos espíritos imperfeitos, e cada um conhece um pouquinho da sua história, então você já sabe que a sua mediunidade não é missionária. Na realidade, mediunidade missionária no planeta Terra é muito difícil, né? A maioria é mediunidade provacional mesmo, né? Então, essa mediunidade, ela tem provacional, ela tem essa finalidade de nos convidar ao reajuste moral perante os códigos das soberanas leis de Deus. Por isso que Emmanuel fala. E os médios, está falando na maioria dos médios ostensivos, né? Em sua generalidade, são espíritos que fracassaram. Fracassaram de forma, sabe, absurda na sua tarefa. São espíritos que fracassaram. E agora reencarnam, né? E muitos pediram muito uma nova oportunidade de reparar seus erros, seus débitos, né? Então, quando o indivíduo médium, né, ele identifica, quando a nossa consciência identifica essa finalidade superior, que é convidar a criatura ao reajuste moral, né, e ele resolve, porque tem gente que identifica, mas não resolve. E quando ele resolve incorporar essa mediunidade ao seu cotidiano, à sua vida, foi o que nós estudamos na aula anterior, tá? Esplendem-se possibilidades imensas de realização e crescimento suspeitado. Quando você decide, não, não importa a mediunidade que eu tenho, tá? Não importa. Se é psicofonia, psicografia, se é de intuição, de inspiração, não interessa. Quando você decide usar a tua mediunidade na prática do bem, colocando o amor em ação, que é a caridade, abre-se para você imensas possibilidades de realização. E você alcança crescimentos, como ele diz aqui, insuspeitados. Tem coisas que vão acontecer com você que você não tem a mínima noção, coisas boas que vão acontecer com você. Essa aula de hoje, a primeira do Obsessões Orientais, está me respondendo algumas questões, algumas perguntas, né? Que eu mesmo fiz para a espiritualidade. E é aquela coisa, segue em frente, trabalha o melhor que você puder, faz tudo o que você puder. E até aquilo que você acha que não tem condições de fazer, faz. Porque Emmanuel diz assim, quando você pensa que chegou ao seu limite, você está pronto para dar mais um salto. Toda vez que você pensa que chegou ao limite máximo, daqui não sai mais nada. Você está pronto para dar mais um salto. Entendeu?
Então, esse texto está no livro Momentos de Consciência, capítulo 20, Joana de Ângeles. Um texto, deve ser, eu só trouxe um pedacinho dele, eu só li um pedacinho aqui, mas deve ser muito mais interessante. Agora, uma questão 27. Questão 27. Como entender as possibilidades evolutivas que a mediunidade encerra em sendo a faculdade vista como um crisol depurador? Quer dizer, como um meio de purificação para todos nós. Né? Como entender as possibilidades evolutivas que a mediunidade encerra em sendo a faculdade vista como um crisol depurador? Aqui eu vou abrir um outro texto. Deixa eu ver... PDF 2 está aqui. É do livro Dimensões da Verdade, capítulo 4, Joana de Ângeles. E o capítulo 4 é Médiuns em Tormento. E a Joana diz assim: guarda a mediunidade essa gema de inestimável preço nos cofres fortes da conduta reta. Tá? Acompanhando os portadores da abençoada concessão, identificarás tormentos em torno deles. Foi o que Emmanuel falou no livro Emmanuel, no capítulo 11. Quem são os médiuns? E eles dizem, são espíritos que faliram gravemente em sua generalidade. Tá? Então, acompanhando os portadores da abençoada concessão, identificarás tormentos em torno deles, ameaçando-lhes a paz, inquietando-os. Tormentos íntimos que os seguem, olha aí, Emmanuel, no capítulo 11 do livro Emmanuel, que os seguem desde o passado culposo e tormentos de fora, com mil faces de sedução. Então, tormento de todo tipo. Tormentos íntimos e tormentos que vêm de fora. Entendeu? Esses são os médiuns em sua generalidade. São aqueles que têm suas dificuldades íntimas, e são muitas, e os tormentos que vêm de fora, de encontro a nós, com mil faces de sedução. A mediunidade que enfloresce em tua alma é concessão da vida para regularização dos velhos débitos para com a vida. Então, é uma concessão de Deus para nós, para que a gente possa regularizar, sanar velhos débitos que nós devemos à vida. Compulsando o Evangelho de Jesus Cristo, quer dizer, consultando, pesquisando no Evangelho de Jesus Cristo, nele encontrarás os médiuns vencidos pelos tormentos, buscando o mestre. No entanto, a grande maioria, por ele beneficiada, recuperou a paz íntima, calçando as sandálias do serviço edificante, permanecendo, porém, em vigília até o termo da jornada. Nós temos aí Paulo de Tarso. Não foi? Alguém duvida que ele estava obsediado enquanto Saulo? Claro, Claro que estava. Altamente obsediado, Sede de poder, sede de orgulho, desejo de vingança, Altamente narcisista. Então, esses espíritos, encontraram nesse evangelho, a grande maioria deles, diz que nem toda, a grande maioria, alguns não conseguiram, recuperar a paz íntima, calçando as sandálias do serviço edificante. Olha só o que ele diz aqui. Permanecendo, porém, em vigília até o termo da jornada. Como eram médios e se deixaram seduzir, muitas vezes, e por isso perderam algumas reencarnações, dessa vez eles conseguiram, com a ajuda do Evangelho, recuperar a paz íntima, mas não puderam deixar de vigiar. Por quê? Para não correr o risco de cair novamente. Porque havia o risco de cair novamente. Então, mantiveram-se em vigília até o fim daquela
caminhada, daquela reencarnação, para não se deixar cair. Faze o mesmo de Joana. Aplica a palavra de carinho sobre a ferida aberta no cerne do companheiro aflito. Lembra do parente lá da Sonica do Schubert? Que no hospital ele levou a palavra do evangelho para aquelas pessoas que estavam doentes, necessitaram de esclarecimento? Tão doente quanto ele. Né? Tão doentes quanto ele. E ele foi colocado ali junto com aqueles aflitos por vontade dos benfeitores espirituais, para ele ajudar aqueles espíritos aflitos, mas que naquele momento já estavam merecedores. Ele levou a palavra para eles. Como Paulo também levou ao sofrimento quando ele estava preso. Exatamente. Trabalhou durante... Evangelizou prisioneiros e soldados. Aproveitou o tempo da prisão e falou do evangelho de Jesus. E o que João fez quando foi preso na ilha de Patmos. Ele ia para a beira do rio falar com os peixes, lembra? Aí o pessoal diz que os peixes estavam para ali. Mas os soldados ficavam escondidos no mato, vendo aquele homem velho falar com os peixes, chamavam ele que louco, falando com os peixes. Só que eles haviam. E tanto de ficarem lá vigiando o velho louco, falando com os peixes, eles apreenderam o que ele falava. Como também tem aquela passagem lindíssima, ou quando Francisco de Assis saiu, né, para ir para uma outra cidade, ele passou por um bosque com seus companheiros. E teve um momento que ele disse para os companheiros assim: fiquem aí um pouquinho, que eu vou lá para o meio do bosque descansar. Quando ele chegou lá no meio do bosque, tinham vários pássaros nas árvores. E ele começou a pregar. Tanto que tem um texto que é a pregação aos pássaros. E ele ficou em todo mundo ouvindo. Pai Francisco está falando com os pássaros das árvores. E que os pássaros desceram, ficaram em volta dele. Mas, na realidade, ele não estava pregando para os pássaros. Quando ele foi atravessando o bosque, ele viu espíritos ali. Espíritos que estavam desorientados naquele bosque. Então, ele foi para lá. Havia pássaros, essas pessoas que já estavam pregando para os pássaros. Ele estava pregando para aqueles espíritos atormentados que estavam ali. Não é? E muita gente viu os pássaros, mas não viram os espíritos. E ele fez uma pregação linda falando do Evangelho de Jesus. E o pessoal fala pregação, mas era para os espíritos que ali estavam, né? Então, toda oportunidade é uma grande oportunidade, né? Ô, Rose, Ele fala... eu não conhecia essa situação do Paulo conversar com os peixes. Interessante. Não é Paulo, é Francisco de Assis. É Não, evangelista. você falou antes que Paulo ficava lá, que os guardas ficavam escondidos. Quando Paulo estava preso, ele Isso. evangelizava para os soldados e para os prisioneiros. Aí depois nós falamos aqui de João Evangelista, na ilha de Patmos, quando ele estava... Desculpe, João Evangelista. Eu não sabia dessa passagem de que ele conversava com os peixes. E os soldados ficavam escondidos no mato, ouvindo e rindo dele. Mas de tantos soldados ficarem ouvindo aquele pregador ali, pregando, entre aspas, para os peixes, eles assimilaram as palavras dele, entendeu? E se tornaram cristãos. A mesma coisa fez Francisco, no bosque. Todos diziam que ele estava pregando para os pássaros, mas, na realidade, ele estava pregando para os espíritos que estavam ali. Mas ninguém via os espíritos companheiros, viam os pássaros. Como os pássaros ficavam em volta dele, pelo magnetismo dele, achavam que ele estava pregando para os pássaros, mas não era para os pássaros, era para os espíritos que estavam naquele local, naquele momento. Entendeu? Então, são 3 fatos que lembram isso, né? Bacana, bacana. Pessoa vigiar até o termo da jornada. Quando Paulo estava preso em Roma, ele não podia sair de casa, ele ficava lá, não era casa, um quartinho, né? E as pessoas iam até lá. E ele pregou até a véspera de sua prisão, de sua morte. Já que eu não posso sair de casa, as pessoas iam à casa dele. Quando ele foi levado para a prisão,
ele pregava para os outros prisioneiros. E os guardas que ficavam por ali acabaram sendo evangelizados também. Então, é aproveitar todo o momento, inclusive no momento da morte dele, o soldado que foi decapitá-lo, ele ficou parado, ele não, sabe, naquele momento, sem coragem de matar aquele homem velho, quebrado, e que sentia a grande força moral que vinha dele. E o que ele faz? Ele olha para o soldado e diz: cumpra com teu dever. Porque se ele não mata o Paulo, o homem que estava lá comandando a tropa não mataria. Porque ele era um soldado, então foi uma tropa que o levou até para a Via Ápia. Ele foi morto na Via Ápia. Então, o soldado teve essa função de decapitá-lo, de dar a pancada fatal. E o soldado, na hora, né, ficou assim. Mas Paulo olhou para ele muito sereno e disse: faça, cumpra com a tua obrigação. Então, o soldado não teve outra coisa a fazer. Vigiou até o fim. Como Pedro também, né? Quando foi para ser preso, morto, os soldados disseram: você não gosta tanto do seu mestre, do carpinteiro, irás morrer como ele. E ele disse: não, não, não. Eu não tenho o mérito de morrer como meu mestre. E aí eles fizeram o quê? Tiraram a cruz dele de cabeça para baixo. Morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis morrer, ele não se achou com a dignidade, ser digno de morrer da mesma forma que o mestre. Mas ele tinha cumprido com a missão dele. Então, se ia morrer de cabeça para baixo, deitado, a missão dele tinha sido cumprida, como todos eles, né? Porque todos eles, como Judas, São Judas Tadeu, que hoje se comemora, né, o dia de São Judas Tadeu, também foi martirizado. Todos foram martirizados. O único que não foi martirizado foi João Evangelista, que morreu de morte natural. Todos os outros entregaram a vida ao cristianismo, né? Tiveram mortes terríveis, né? Assim como São Judas Tadeu. Então, ela diz aqui, né? Faz o mesmo, aplica a palavra de carinho sobre a ferida aberta no cerne do companheiro aflito, mesmo que ele se guarde sob as sedas da vaidade. Estende os braços ao passante atribulado, oferecendo-lhe entendimento a todo instante. Dá o pensamento superior ao amigo amesquinhado no vendaval das paixões que necessita de amparo e de agasalho. Oferece expressões de solidariedade ao homem de mente desalinhada que se deixou abraçar pelos tentáculos poderosos do povo do crime. Isso aqui é muito importante, gente. Isso é muito importante. E a gente tem que se policiar, tem que se educar para isso. Toda vez que nós vermos um morador de rua, um assaltante, um assassino, uma pessoa que praticou o crime da pior espécie possível, o maior sofredor não é quem sofreu o crime, mas é quem praticou o crime. Por quê? Porque ele está com dois graves problemas. Um, vai ter que reparar o erro cometido. Segundo, ele atraiu para si um problema que talvez leve várias reencarnações para ele resolver. Uma dor terrível. Então, ele é duplamente infeliz. Uma, porque cometeu um crime, tirou a vida de alguém, ou fez outra coisa bárbara. A segunda é que ele não tem noção do problema, da dívida que ele contraiu e que ele vai ter que reparar. Por isso ele é o maior sofredor. Então as pessoas dizem o quê? Os espíritos dizem: tem um ali que morreu assassinado, e aqui está o assassino. Não dá tempo de rezar para os dois. Reza para quem? Reza para o assassino. Porque ele é mais, entre aspas, usando a palavra, que é uma palavra pesada, mas não no sentido de infelicidade, ele é o maior miserável. É o que vai sofrer mais. Porque a vítima já está com o seu amigo. Todo mundo vai rezar para a vítima, não é? Todo mundo. E muitas vezes aquele que morreu no assalto aqui e ali, às vezes não vai ter uma prece naquele momento. Porque nós somos assim, né? Nós somos assim. Pedras para ele. Ele é tão vítima quanto o outro, né?
Só que ele é vítima dele próprio. Ele felicitou a si mesmo. Entendeu? É o que mais vai sofrer. O outro, você, vamos dizer, do caso de tirar uma vida, você interrompeu temporariamente a caminhada dele. Porque ele desencarnou, daqui a pouco ele vai reencarnar novamente, vai dar continuidade. Mas aquele que praticou o crime, que fez o mal, esse atraiu para si dores que a gente nem imagina. Então, ele merece misericórdia, ele merece a nossa prece. E se a gente não fizer isso, nós estaremos sendo, vamos dizer assim, ingratos com os amigos espirituais. Por quê? Porque quando nós cometemos os crimes bárbaros, que com certeza nós cometemos, alguém esticou a mão para a gente. Se não fosse assim, a gente não estaria aqui hoje. Então, é aquela coisa de você dizer assim, estou com sede, toma um copo d'água. Aí o outro diz assim, eu estou com sede. Você diz, dane-se. É a parábola do servo ingrato, servo infiel. É aquele que corre para o Senhor, Senhor, pelo amor de Deus, perdoa a minha dívida, porque aí Jesus até usa que ele deve uma fortuna incalculável. Tanto que os apóstolos até riem, mas Senhor, tu é aquela deve um dinheiro que ele nunca vai conseguir pagar. Então Jesus botou o preço dele, a dívida dele lá em cima, que ele nunca vai pagar. Aí o Senhor, que misericordioso, tá bom, perdoe a sua dívida. Aí, quando ele sai na rua, ele encontra alguém que não deve a ele nada, quase nada. Ele agarra o cara e fala, me pague. Ele não quer conceder a quem deve a ele uma porcaria de nada, a mesma misericórdia que o Senhor teve com uma dívida incalculável. Então, quando nós nos negamos a ter piedade, ou a fazer uma prece para aquele infeliz, é como se a gente fosse esse servo. E o Senhor olha para a gente e diz o quê? O Senhor não vai falar isso, mas vamos dizer assim, servo ingrato, eu te perdoei coisa pior, e você não é capaz de perdoar coisa muito menor que o teu irmão fez. Né, o que ele fala. Vais responder por essa ingratidão, de não ter para com o outro a mesma misericórdia que eu tive para contigo. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Né? Se eu não quero rezar por ele, tudo bem, você não quer rezar, é seu direito, mas evita comentário desairoso. Você não quer rezar por ele, também não reza, mas não faz nenhum comentário infeliz. Fica, como diz o outro, né? Baixa a cabeça e segue. Não rezo por ele, mas evita comentários infelizes. Um dia você vai rezar por ele. Se hoje ainda não consegue, porque tem pessoas que ainda não conseguem, é direito, mas evita pensar ou proferir alguma palavra infeliz que no futuro você terá que responder por ela. Sai da boca, pior, porque veio do coração. A gente se preocupa muito com o que entra da boca, né? Não posso comer isso, não posso comer aquilo. Mas o que é que Jesus falou? O problema não está, o ruim, o pecado não está no que entra na boca do homem, mas é o que sai da boca do homem, porque vem do coração, vem da nossa mente. Então, são lições que a gente não pode esquecer. Então, ela diz aqui, né? Dou o pensamento superior ao amigo amesquinhado do vendaval, das paixões, que necessita de amparo e de agasalho, oferece expressões de solidariedade ao homem de mente desalinhada, esse desequilibrado, que se deixou abraçar pelos tentáculos poderosos do povo do crime. Pelo bem que faças, lentamente sairás do pantanal do desequilíbrio onde o passado te precipitou. Gente, olha só, pelo bem que você faça a um desses pequeninos, porque você sabe, aquele criminoso, esse é o pequenino de Jesus. O mais infeliz, o mais miserável, o mais pecador é o pequenino de Jesus. Por isso que Jesus falou, fizeres a um desses pequeninos, de bom, será como se estivesse fazendo para mim. É a ovelha perdida que Jesus vai buscar. Então, isso aqui, pelo bem que faças a um desses pequeninos mais infelizes, lentamente
sairás do Pantanal, do desequilíbrio onde o passado te precipitou. Então, nós estamos enterrados nesse Pantanal dos nossos erros. E só sairemos de lá estendendo a mão para o nosso próximo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só assim a gente vai sair do Pantanal. Porque já repararam que o pântano prende a pessoa? Igual a areia movediça. Ninguém sai do Pantanal com facilidade. Quando você está enterrado na areia movediça ou na lama, não vamos sair. Você está houve uma enchente, a rua ficou cheia de lama. Já reparou quando você anda no meio da lama? Primeira coisa que fica é um chinelo. Não é assim? Um chinelo que está preso na lama, porque é difícil andar na lama, não é? Ela te prende. É isso aí que está dizendo. Nós estamos mergulhados nisso. E somente vamos sair de lá praticando a caridade, colocando o amor em ação. Não só por nós, mas pelo próximo. Ela diz aqui, os tormentos de ontem te seguem hoje os passos pela senda da renovação. Os nossos tormentos não vão desaparecer de um dia para o outro. Não vão. Eles vão desaparecer a partir do momento que você começa o quê? A mostrar que você ama. Muitos pecados são perdoados a quem muito amar. Né? Tormentos de agora, olha aí o que ela fala, tormentos de agora que surgem examinando a robustez da tua fé, quer dizer, testando a tua fé, são convites sóbrios para que te libertes e encontre a paz. Para resistires, né, a esses tormentos, elege a oração do trabalho como companheiro inseparável da tua instrumentalidade mediúnica, para que os tormentos naturais não encontrem acesso à tua mente, nem guarida no teu coração. Percebeu como as duas aulas estão linkadas uma na outra? Né? Então, o trabalho no bem é que não vai permitir o acesso desses tormentos e dos adversários à nossa mente. Né? Mediunidade é filtro espiritual de registros especiais. Opera no bem infatigável, em nome do infatigável bem. E procura médium que és, caminhando pelas mesmas vicissitudes, por onde os outros jornadeiam, compreender todos, mesmo aqueles que parecem felizes e distantes dos teus recursos de auxílio. Porque parecem que eles são felizes, mas, às vezes, um sorriso do rosto não mostra a infelicidade da alma, né? Aí ele vai falar aqui de uma dessas infelizes, né? Sofredores. Herodíades, a infeliz concubina do tetrarca, dominada por obsessão cruel, fascinou-se pelo Batista e, repudiada, voltou-se contra ele, tornando-se peça principal do seu infamante assassino. Mandou a filha pedir a cabeça de João Batista. Enquanto o senhor pregava na sinagoga, um espírito infeliz tomou a boca de um médium atormentado e insultou o mestre, interrogando: que temos nós contigo? Né? Antes do memorável encontro com Rabi Afável, a jovem de Magdala, portava obsessões lastimáveis que a vinculavam a compromissos cruéis com o sexo. Angustiado, o pai busca o celeste mensageiro para atender o filho, perseguido por um espírito que o toma e de repente clama e o despedaça até espumar. É aquele que uma hora joga no fogo, outra hora joga... e Jesus pergunta, nós somos legião, né? Judas, embora a convivência constante com Jesus, guardando investidura medianinha, era um médium, deixa-se enredar pelas seduções de mentes perturbadas do além. Entrou no processo obsessivo, acabou cometendo um dos maiores equívocos da vida dele, né? Considera, diz Joana, a mediunidade como meio de sublimação, de elevação. Raros, somente raros médios trazem o superior mandato consigo. É aquilo. Muito raros são os médios que têm mandato mediúnico, né? A quase totalidade, no entanto, é médio profissional. Isso. São falidos, né? O médio falante, cuja boca é o psicofônico, né?
cuja boca enriquece de expressões sublimes, muitas vezes é o coração sensível, ligado a compromissos e erros, dos quais não se pode libertar. O médio escrevente é o psicógrafo, por cujas mãos escorrem os pensamentos divinos, compondo páginas consoladoras, quase sempre caminha sobre sombras de angústias interiores, sem forças para colocar a luz viva do mestre na mente turbilhonada, né? O médio curador que distende os recursos magnéticos da paz e da saúde e que parece feliz da sua posição socorrista, invariavelmente há um perigo entre as injunções de adversários impiedosos do mundo espiritual que lhe sitiam a casa íntima, apedrejando com sofrimentos de todo raiz. O médio que enxerga por meio de percepção especial, olha o clarividente, né, lembra? E que surge como abençoado donatário da mediunidade superior, na maioria das vezes tem os olhos perturbados por visões cruéis que retratam seus dramas íntimos, fugindo de si mesmo, sem forças para continuar. O médium que reflete o pensamento social em acordos nos tribunais da justiça terrena, ignorando a sua posição de medianeiro entre as forças do bem e o mundo dos homens, pode ser um pobre obsidiado pelas mentes vigorosas e vingadoras da erraticidade inferior. Apieda-te, de Joana, né? De quantos passam, oferece o coração, doa a tua prece e agradece a Jesus. O médio excelso, a preciosa lição que hoje te clarei os passos, ajudando-te a vencer os tormentos que impedem o avanço, recordando que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, né? Então, realmente, esse texto de Joana, a gente encerra a nossa aula de hoje com esse texto de Joana, que está no livro Dimensões da Verdade, capítulo Médiuns em Tormento, é o capítulo 4. É um texto fantástico, como aquele outro que nós estudamos na aula de obsessão e desobsessão. É para a gente refletir, tá, sobre a nossa posição enquanto médiuns, enquanto estamos a caminho. Enquanto estamos a caminho. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Carmen, Ana. A gente tem muito que aprender mesmo. Nossa, mãe, muita coisa. E a gente é tão. Eu fico olhando, enfim, a gente fica refletindo esses textos maravilhosos, cada lição que a gente envolve a gente na possibilidade que a gente pode fazer. São coisas que a gente pode fazer. Não são coisas impossíveis, não são coisas de espírito superior, não são coisas do espírito assim rasteiro como nós mesmo, que dá para fazer, né? O exemplo da outra pergunta, não, do outro estudo, agora estou fazendo confusão, né? Da pessoa que está no hospital, que está passando, que pode dar uma palavra, pode dar um consolo, pode ouvir, pode. É mediunidade, isso é mediunidade, né? Porque muitas vezes pensa-se, só aquele psicofone que trabalha na mesa mediúnica, ou aquele que tem a vidência, aquele que tem a dupla vista. Não é nada disso, não é nada disso. Você está andando pela rua, vê uma pessoa caída, faz uma prece. Oferece uma comida, está precisando, está com fome, pererá. Senhor, abençoe esses irmãos que aí estão caídos na rua, abandonados, sei lá, alcoolizados. Sabe a notícia de que alguém morreu cometendo um ato insano, né? Roubando alguma coisa, um tiro em confronto com a polícia. Pensa por ele, Senhor, tem piedade desses nossos irmãos equivocados que morreram dessa forma tão bárbara. O que Jesus falou? Quem vive pela espada, a espada perecerá. Se você vive em meio violento, há grande chance de você morrer vítima dessa violência. Mas, Senhor, tem piedade desses irmãos, dá a eles uma segunda chance. É claro que o Senhor vai dar, né? Tem piedade, tem misericórdia deles, desses irmãos equivocados, que não são verdadeiramente aqueles que não sabem o que fazem. Lembra o que Jesus falou na cruz? Senhor, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Né?
Porque se o cara soubesse que ele está traindo para ele essa dor imensa, talvez ele parasse para pensar um pouquinho, mas ele não sabe disso. Então, se a gente fizer essa prece, né, no nosso quarto, né, recolhe-te da tua intimidade, da intimidade do teu quarto, faz uma prece por esses irmãos, essa prece vai chegar até ele. Talvez seja a tua única prece que ele receba. Em vez da gente dizer mais um, menos um, ainda bem que foi, faz a prece. Porque tem gente que fica assim, né? Ah, estava operando-se uma faxina. Então, que a gente, em vez de fazer isso, a gente emita uma prece. São os nossos pensamentos infelizes, né? Que a gente pensa assim mesmo, muitas vezes. São nossos pensamentos, nossos momentos de tristeza, de infelicidade. Mas, em vez de fazer isso, que a gente faça uma prece por esses irmãos. Olha só, é o que ele falou, toda vez que você socorre um doente, é você que está sendo socorrida. Não é? Então, que a gente mude essa nossa forma de ser e de agir. E como você falou, é tão fácil. Ninguém está pedindo para você resolver uma questão de física quântica. É tão fácil fazer isso. Não te dói nada, nem te custa nem um real. É E a apenas gente tem que ser trabalhador 24 horas, né? Jesus precisa de nós, dos nossos 24 horas. braços, das nossas mentes, da nossa vontade. Se nós fizermos isso, começarmos a praticar isso como um exercício, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vai fazer automaticamente. É como tudo na vida, você tem que exercitar para aprender, treinar para aprender. Comece fazendo E isso. abraçando, né, Rose? Abraçando esse trabalho, a Isso. gente vai estar trabalhando a humildade, porque uma prece um trabalho pequeno e simples. Agora, se a gente querer fazer um trabalho grande, não, esse trabalho é pequenininho demais, eu quero grandão. Não vai fazer nunca, e se fizer, não vai fazer bem feito. Quem não consegue fazer bem o pequeno, como é que vai fazer o grande? Então, Então, a gente tem que começar a treinar. Hoje eu faço, amanhã eu não faço, mas depois eu faço. E assim eu vou passar a fazer. E vou ver que isso não me custa nada. Nenhuma e gota. vai trabalhando a humildade, né? Trabalhando a nossa humildade. Nenhuma gota de suor vai me custar. Nenhuma célula do meu corpo vai ser alterada. Quer dizer, serão alteradas depois, sim, as doentes. Porque o amor que eu estou dedicando vai ser o remédio para a cura das minhas doenças espirituais, que são muitas, e, consequentemente, as físicas. Né? Então, que a gente possa levar, eu acho que a aula de hoje foi muito isso, nas 2 aulas, né? Foi muito isso do ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo com a ti mesmo. Trabalha, serve, confia, né? Trabalha, espera, serve, confia, né? Não importa aí a ordem, né, dessas frases, mas é isso aí. É somente assim que a gente vai sair do Pantanal, do odaçal dos nossos infortúnios. E não deixar o chinelo para trás. O chinelo pode ficar. O chinelo pode ficar. A gente consegue sair e ainda leva o chinelo. O chinelo vai ficar. O importante é o não quer sair. É a gente, o chinelo fica na lama, não tem problema. É só matéria. Mas o espírito, esse sai resplandecente, né? Limpo de impureza. Então, nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje, dessa sexta-feira, que eu acho que foi maravilhoso. Amanhã a gente volta com o Paulo de Tarso e as Leis Morais, e eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Senhor, nós só temos a agradecer mais essa oportunidade dessas lições tão preciosas, tão estimulantes, de esperança, de paz, de reforma nossa íntima. E muitas vezes eu, na verdade, me sinto às vezes com vergonha das coisas que a gente deixa de fazer, que são tão pequenas, são tão fáceis, são tão simples, e que, como diz Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade.
e que possamos fazer, assim como a Rose falou, um exercício cotidiano, né? De uma pequena prece, de um pequeno pensamento em prol daqueles que são tão ignorantes e nós que temos essa possibilidade desses estudos, dessas instruções, dessas luzes que nos vêm através dessas lições maravilhosas, desses espíritos que nos antecederam. Então, só temos a agradecer mais esse dia de estudo, de reflexão, de bênção que recebemos a cada dia nessa oportunidade, nessa casa abençoada de Francisco. Então, só temos a agradecer e, Senhor, fique conosco e abençoe a todos aqueles que não puderam participar conosco, mas sabemos que a espiritualidade tem uma galera aí que está nos acompanhando e que eles também sejam muito abençoados e que possam, junto com nós, caminhar assim para a nossa reforma íntima. E a reforma íntima é arregaçar as mangas e fazer a nossa parte como médico que nós somos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, um beijo para todos. Amanhã a gente se vê às 4h15, estudando a obra Paulo de Tarso e Asdrúbal Moraes, que o estudo está muito bom. Um beijo para todos. Boa noite. Bom descanso. Deus abençoe. Obrigada, Rose. Tchau, meninos. Obrigada Tchau a a vocês. todos. Tchau. Obrigada.